Estrangeiro, esta palavra é para você que um dia deixou a sua pátria, tudo aquilo que lhe é mais querido e familiar, e por escolha própria escolheu ir viver para um outro país, recomeçar a sua vida, que não é nada fácil, mas não é impossível, principalmente se nós pegamos os nossos planos e colocamos na mão de Deus. Ele cuida, trata, realiza e faz bem melhor do que aquilo que nós poderíamos fazer com a força das nossas mãos. Também eu sou estrangeira, vivo cá em Portugal há 16 anos e é na ciência de que durante esses 16 anos a mão do Senhor tem nos sustentado, guardado, protegido, guiado, orientado, e que nós não podemos nem somos absolutamente nada, mas o Senhor é tudo em nós. Nós glorificamos a Deus. Este é um mês muito especial em minha vida. É um mês que eu agradeço imensamente ao Senhor todo esse cuidado e amor que Ele tem tido durante esses últimos 16 anos aqui no estrangeiro e em Portugal. As suas bênçãos que têm se multiplicado e o seu cuidado que tem sido a olhos vistos em nossa vida. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. E por esses ser dias muito especiais, não é? E por já terem sido tantas as situações maravilhosas de Deus, do cuidado de Deus em nossa vida, nós vamos falar de duas situações, uma tem a ver com a outra. Logo quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui trabalhar em telecomunicações no Porto, 3 anos e meio, quase 4, e eu já tinha a minha vida formada, não é? A nível de trabalho, documentação, já estava tudo em si encaminhando, mas a nível de trabalho já estava um pouco estabilizado, pois já tinha dado um tempo para eu me firmar na profissão que eu estava a exercer, não é? Nós trabalhávamos com call center, com vendas porta a porta de telecomunicações, televisão, telefone, internet. E Deus ia abençoando a nossa vida. Mas em 2013, mais ou menos para o final de 2013, houve uma mudança da nossa rota aqui em Portugal. Então nós saímos da cidade grande do Porto, fomos para Castelo Branco, mais propriamente dizendo, ali perto da aldeia de Ninho do Açu. A aldeia de Ninho do Açu é uma aldeia muito bonita, acolhedora, pequenininha, e nós fomos viver para uma quinta ali próximo, 7 quilômetros de distância de Ninho do Açu e 40 quilômetros mais ou menos de Castelo Branco. E, obviamente, existia sempre a necessidade de sustento. O sustento é sempre uma necessidade para o imigrante, não é? Nós estamos longe da nossa família e estamos a começar em outro local. O sustento é sempre o ponto principal da vida de uma pessoa, para que assim ela possa se estabilizar no local onde ela está e continuar com os seus processos de legalização. E ali não era diferente, só que a diferença é que eu estava no meio rural, onde eu nunca tinha estado, um recomeço do recomeço, start, zero. E eu lembro muito bem que eu ficava a imaginar, meu Deus, como é que eu vou conseguir encontrar um trabalho? Se ficava difícil, nós íamos à cidade procurar Castelo Branco, que era 40 quilômetros, e também até ir à aldeia. Então nós ficávamos ali ilhados e havia necessidade. Graças a Deus não faltou nada durante esse período de tempo. Deus proveu de forma digna, de forma honesta, Deus proveu, nada nos faltou, graças a Deus. Mas era necessário abrir-se uma porta, não é? Então todos os dias ele ia para frente da casa, tinha 2 oliveiras, uma mesa de plástico, umas cadeirinhas de plástico, e eu me sentava naquelas cadeiras e eu começava a ler a Bíblia e orar e a imaginar. Dava para ver a estrada ao longe de onde eu estava e eu ficava a pensar, vai vir um carro, vai levantar poeira que eu vou ver ele vindo, vai entrar aqui na quinta, vai parar aqui na porta, ao lado dessa mesa e
vai nos chamar para trabalhar de alguma coisa. E eu estava sempre a mentalizar nisso, Se nós não podemos ir ao trabalho, o trabalho vai vir até a gente, porque Deus é bom. Deus proverá. E todos os dias eu fazia exatamente igual. Me sentava na mesa, orava, pedia ao Senhor, mas a situação se estreitando. Até que um dia nós fomos à cidade de Castelo Branco, paramos no quiosque, pedimos para olhar um jornal. Uma senhora muito educadamente nos deixou olhar o jornal, a parte de empregos. Vimos lá um emprego, fomos responder e nós fomos e respondemos a um único anúncio de trabalho e voltamos, porque esse era o único anúncio de trabalho que dava para que nós pudéssemos responder. E voltamos para a quinta. Quando nós chegamos na quinta, paramos o carro, então veio um outro carro, parou ao lado e era a mãe no passageiro e o filho, e esse senhor, o filho, estava vindo nos perguntar se nós queríamos fazer a vindima. A vindima era um trabalho sazonal daquela região, não é? Que é a colheita da uva e que rende algum dinheiro. Então nós dissemos que sim, claro, e Deus nos abençoou com esse trabalho da vindima, que foram alguns dias, nós ganhávamos por dia. E depois, aquele anúncio que nós fomos responder, aquele único anúncio, nos chamou. Então, foi uma coisa que emendada na outra, providência divina. E antes disso, não é? Antes de acontecer a vindima e acontecer esse trabalho, existia o vizinho da nossa quinta que tinha um terreno à frente, que tinha uma vinha, tinha oliveiras, e era uma pessoa boníssima. Ele, inclusive, deixava que nós fôssemos lá na aldeia, onde ele tinha a casa dele, ali era só um terreno, pegar no furo água para nós bebermos, o que economizava a água, para não termos que comprar. E nós íamos, e quando chegávamos lá, a esposa dele sempre dava alguma coisa da horta, dava tomate, se tivesse tomate, dava repolho, dava couve, dava favas, dava, enfim, que ela tivesse laranjas, o que eles tivessem, ela dava, até bolos. E todas as vezes que eu ia, nós íamos, né, pegar água, ela dava alguma coisa. E eu confesso, eu estava sempre a orar. Deus, faz com que Dona Emília se sinta com vontade de ajudar a gente, Senhor. Incomoda essa mulher a ajudar a gente, Senhor. Incomoda essa mulher a ajudar a gente, Senhor. E até que um dia, numa dessas vezes que nós fomos pegar água, a Dona Emília me chama e entrega algumas coisas que ela preparava, não é? Os bolos que ela fazia tão gostosos. Ela já faleceu, mas era uma pessoa maravilhosa. E ela chega para mim e diz: eu fico tão preocupada com vocês, eu me sinto tão incomodada, porque estou sempre a pensar em vocês, estou sempre a pensar como é que vocês estão. E isso me veio na mente exatamente o que eu pedi ao Senhor. Senhor, faz com que ela lembre da gente, faz com que ela se incomode e ajude a gente, Senhor, faz com que mova o coração dela a nosso favor. Então nós vemos o cuidado de Deus, nós vemos que Deus escuta nossas orações, nós vemos que Deus nos abençoa, nos ajuda, protege, levanta pessoas para nos abençoar. Por isso não temas, não tenha medo, coloque Deus à frente dos seus problemas, esteja você onde estiver, confie nele, as coisas vão se desenrolar, Deus vai fazer portas se abrirem, pessoas te ajudarem, e você não será confundido nem envergonhado se você tão somente colocar a Deus na frente, no centro da sua vida. Leia a Bíblia estrangeira. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.